Começa agora o programa Tempos de Refrigério, com o apóstolo Alberto Pires. Bom, queridos, hoje eu quero fazer um resumo daquilo que nós compartilhamos essa semana em relação ao propósito de Deus para as nossas vidas, amém? Estamos falando algumas coisas muito importantes relacionadas ao propósito de Deus para a nossa existência. Sabemos que não existe absolutamente nada que Deus faça sem um propósito muito bem estabelecido. Não é verdade? Ele é o Deus de todo propósito. E o Senhor não faz absolutamente nada mesmo sem um propósito muito deliberado, muito bem estabelecido. Então, enquanto os irmãos estão conectando, chegando, amém. Olha só, Chayane, desde Rio Claro, no interior de São Paulo, Deus abençoe. Seja muito bem-vinda, Deus abençoe. Pastor Luiz Carlos, filho querido, um beijo no teu coração, Deus te abençoe. Wilson, Vanderlei, Deus te abençoe. Bom dia, filhão. Graça e paz. Amém. Que bom ter vocês aqui. Amém. Só esperar mais um momentinho para que todos estejam conectados e nós já vamos dar início à reflexão da palavra de Deus no dia de hoje. Amém? Aleluia. Deixa eu ver quem mais está aí com a gente. Muito bem. Então você que está conectado ainda não colocou seu bom dia, sua saudação aí nos comentários. Sonimar, chegando agora, bom dia. Sonimar, Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos começar então. Eu quero ler com vocês o texto de Gênesis. Nós vamos pegar alguns versículos hoje no livro de Gênesis, no capítulo 1 e também no capítulo 2, mas agora no capítulo 1, no versículo de número 26, aqui fala o momento em que Deus, está declarando o desejo de criar o ser humano. No versículo 26 de Gênesis capítulo 1 está escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Nessa declaração do Senhor, nós podemos identificar três intenções aqui. A primeira intenção, de criar um ser chamado homem. Segundo, que esse ser chamado homem fosse feito à imagem e semelhança de Deus. Amém? E terceiro, revela aqui o propósito, que ele tenha domínio. Então, nessa declaração do Senhor, nós encontramos essas três intenções. Criar um ser chamado homem, feito à sua imagem e semelhança, conforme a sua semelhança, amém? E também para que esse homem, esse ser criado à imagem e semelhança de Deus, tenha domínio sobre toda a criação. E no capítulo 1, no versículo 27 e 28, então diz o seguinte: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, sejam frutíferos, sejam produtivos. Então, quando nós lemos o versículo 26, onde Deus revela a sua intenção de criar o ser humano, ele fala ali qual é o propósito: que o homem, feito à sua imagem e semelhança, exerça domínio sobre a criação. E agora, no versículo 27, então Deus cria o homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança, homem e mulher, nós já falamos sobre isso, tanto homem quanto mulher, criados à imagem de Deus, portanto é necessário homem e mulher, não existe um gênero que vai definir aí a imagem do Senhor, se faz necessário homem e mulher, e também fala sobre a intenção de Deus que esse homem e mulher tenham domínio sobre a criação. Agora, no versículo 27, quando Deus cria, como falava para vocês no domingo à noite, no nosso culto, na mensagem, que Adão foi criado de uma forma diferente, Ele foi feito homem pronto diante do Senhor. Quando Deus o formou, não o formou como uma criança que precisou passar por um processo de desenvolvimento, de crescimento, para alcançar a maturidade. Diferente de cada um de nós, que nascemos como uma semente, e vamos sendo gestados ali no ventre da nossa mãe até que ela dá à luz, e então nós nascemos nesse mundo como uma criança, porém
vamos vivendo um processo de desenvolvimento, né, até alcançarmos um estado de maturidade, onde nós temos condições de compreender, né, as coisas com clareza, com entendimento, as nossas faculdades bem desenvolvidas. Então, imagine que Adão, ele foi criado já pronto, já um homem adulto, né, um homem já habilitado, capacitado. Imagine, né, um ser totalmente perfeito, capaz de assimilar, né, todo o processo de aprendizado que ele viveria, porém sem ter vivido essa referência histórica na sua vida, né? Não vem de uma cultura pré-estabelecida, né? Não herda, digamos assim, os costumes, né? Da sua casa, da sua família, porque ele nasce como um homem já pronto, porém sem a referência, né, desse processo de aprendizagem como cada um de nós vivenciamos. Então, ele não tem ali uma referência na sua vida e, portanto, ele está completamente vazio, né, digamos assim, diante do Senhor, para aprender de Deus, para receber do Senhor toda e qualquer instrução. E a gente sabe que ele estava ali plenamente habilitado para compreender aquilo que Deus iria falar com ele. E a primeira coisa que Deus fala para ele, que está no versículo de número 28, então imagine, a primeira palavra, né, que Adão ouve da parte do Senhor é justamente essa palavra: sede fecundos. Primeiro Deus os abençoa e logo lhes diz: sede fecundos, né? Multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Então esse foi o primeiro comando que o homem recebe da parte de Deus. Então nessa frase aqui, a primeira palavra que ele escuta de Deus é: seja frutífero, seja fecundo, seja produtivo. Então observa que Adão tinha toda a capacidade nesse momento de compreender o que significa, né? Ou seja, de forma intuitiva, ou ele teria que aprender do Senhor, perguntando para Deus o que seria ser frutífero, como ser frutífero, mas a verdade é que essa palavra entrou, né, no entendimento de Adão, e a partir daí ele sabe que ele vai ser frutífero em todas as coisas. Então, imagine esse momento, né, que coisa interessante. Deus olhou aí para a sua criação, recém-formada, recém-preparada, e as primeiras palavras que ele profere é: seja frutífero. Então é como se fossem os primeiros bytes de informação, de conhecimento, que preenchem o vazio de Adão ali, né? As primeiras palavras que ele conheceu, o primeiro conhecimento que ele adquire: seja fecundo, seja produtivo. Amém? Então, no lugar de uma cultura já pré-estabelecida, né, ou seguir simplesmente os ensinamentos dos seus pais, né, Adão tinha apenas essas palavras: seja frutífero. Então, foi o comando fundamental para todo o seu sistema operacional. Então, é inerente, né, ao ser humano o desejo de ser produtivo, de ser frutífero. Nós já nascemos, né, com essa aspiração no nosso coração, e é isso que de fato nos inspira, né? Queremos alcançar um processo de desenvolvimento, de crescimento e de produtividade nas nossas vidas, porque esse é o nosso comando básico. Então essa é a fonte, né, de toda a inspiração e aspiração humana, né? O desejo por ser frutífero, o desejo por ser produtivo. Isso significa o quê? Gerar bons resultados. Basicamente, né, produtividade ou frutificação, ser frutífero, basicamente significa você trazer resultados, você promover resultados proveitosos, né, vantajosos, quer dizer, coisas boas. Então, todo ser humano nasce com esse desejo. Isso é inerente, né, ao ser humano, uma vez que esse é o comando básico de Deus, né? E aqui você pode perceber que a palavra, quando Deus diz assim, seja frutífero, né, as implicações que há nessa palavra seja, né, porque primeiro é uma declaração de potencial. Você não pode ser o que você não é capaz de ser. Então, quando Deus declara seja frutífero, é porque Deus já colocou no homem, né, todo o elemento necessário para a sua produtividade, para o seu desenvolvimento, ou seja, o potencial de desenvolvimento, o potencial de produzir bons resultados. Então, primeiro, né, a implicação nessa declaração seja frutífero é uma declaração de potencial, mas também é um chamado, é um comando para a evidência
dessa produtividade, né? Quando Deus diz haja, aquilo tem que vir à existência. Quando Deus diz seja, então aquilo tem que vir a existir. Do nada, aquilo passa à existência. Então isso significa que cada um de nós não somente temos o potencial de sermos produtivos, de sermos frutíferos, de gerarmos bons resultados em todas as áreas da nossa vida, mas nós precisamos evidenciar os nossos frutos. Precisamos evidenciar essa produtividade em todas as áreas das nossas vidas. Até porque a palavra de Deus declara que é pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Amém? Então é uma declaração de evidência para manifestarmos essa capacidade produtiva que Deus colocou em nossas vidas. De que forma? Sendo frutífero, sendo bem-sucedido, prosperando nos nossos empreendimentos. Agora, a terceira implicação que nós podemos observar aqui nessa declaração do haja é que é um comando para ser obedecido. Amém? Um comando para que eu e você possamos obedecer. É por isso que quando nós observamos nas Escrituras a maneira como Deus trata a infertilidade, a improdutividade, Ele trata com muita severidade, porque é esperado de cada um de nós que possamos produzir. Então, temos o potencial, somos chamados a evidenciarmos essa produtividade nas nossas vidas e fazendo isso nós de fato estamos obedecendo ao Senhor. Mais do que obedecer ao Senhor, nós estamos de fato honrando a Deus quando nós estamos sendo produtivos para o reino do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus coloca a parábola do joio e do trigo, e ele revela ali que o trigo, como falamos no começo dessa semana, na verdade são os filhos do reino, a boa semente. Você é uma boa semente, lembra disso? Nós podemos juntos nessa manhã declarar, somos uma boa semente do reino de Deus, e nós estamos destinados a sermos produtivos no lugar onde o Senhor tem nos plantado. E por isso que aquele que frutifica, aquele que produz, lhe é acrescentado mais ainda. E aquele que recebe e não produz com aquilo que recebeu do Senhor, então vai ser severamente cobrado. Inclusive pode se perder na parábola dos talentos, se nós não usarmos aquilo que nos foi dado, se nós não somos produtivos naquilo que nos foi confiado, então até aquilo que nós recebemos será tirado de nós. Porém, quando nós somos produtivos, quando nós geramos resultados, então nos é acrescentado pelo próprio Senhor. O Senhor ainda nos acrescenta muito mais. Amém? Faz sentido para você? Por isso que Jesus falou, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor e vocês são os ramos que estando em mim dão frutos, o pai limpa para que produza mais frutos ainda. Então veja que o próprio pai se interessa, por tratar a nossa vida de tal forma, de tal maneira que nós possamos ser cada vez mais produtivos. E Jesus termina dizendo, e nisto o meu Pai é glorificado. Quando você frutifica, você glorifica a Deus. Quando há frutos na sua vida, isso glorifica o Senhor, isso honra ao Senhor. Por isso nós não podemos, em absoluto, nos acomodarmos e aceitarmos a improdutividade nas nossas vidas. E essa é uma palavra que tem enchido meu coração nesses dias, porque eu creio que mais do que nunca esse é o tempo, amados, de nós sermos de fato produtivos no reino de Deus, de nós frutificarmos e frutificarmos em níveis muito mais altos para o louvor da glória do Senhor. Por isso nós estamos denunciando toda improdutividade nessa palavra, amém? Tudo aquilo que compromete a nossa capacidade produtiva, a nossa capacidade de frutificação tem que ser tratado nesses dias e o Espírito Santo quer promover essa limpeza para remover das nossas vidas tudo aquilo que obstrui os fluxos de fertilidade espiritual nas nossas vidas. Por isso eu quero declarar uma palavra de cura nessa manhã, uma palavra de restauração, uma palavra, de limpeza profunda nas áreas da nossa vida, para que tudo aquilo que compromete a nossa capacidade produtiva seja eliminado das nossas vidas em nome de Jesus. E se você já vem dando frutos, que os nossos frutos se multipliquem no Senhor nesse tempo, que você seja altamente produtivo para a glória do Senhor, produtividade excelente para a glória de Deus, porque você foi criado com esse potencial, é parte do teu DNA, das tuas aspirações e inspirações, ser frutífero, ser produtivo, amém? É um chamado de Deus para você evidenciar frutos na sua vida e uma forma de você honrar a Deus sendo extremamente produtivo. Agora é muito importante também nós lembrarmos que a produtividade,
amém, vai além da procriação. De fato, a Bíblia revela, né, que existe o fruto do ventre. No Salmo 127, Salmo 127, versículo 3, diz que a herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão, ou seja, sua recompensa. Então, de fato, somos frutíferos, né, procriando, gerando filhos, o fruto do nosso ventre. Mas não somente na fecundidade, sabe, no sentido de procriação, mas sermos também produtivos ou frutíferos na nossa mente. Em Jeremias capítulo 6, versículo 19, Deus fala a respeito do fruto dos pensamentos. Então, a capacidade que nós temos de termos uma mente frutífera, ou seja, uma mente capaz de gerar bons pensamentos, ideias inovadoras, criativas, ideias de melhoria contínua, sustentável, porque temos a possibilidade de sermos frutíferos na nossa mente. Mas a Bíblia também fala da outra dimensão de frutificação ou de produtividade, que é o fruto da boca, o fruto dos lábios. Em Provérbios capítulo 18, versículo 20, está escrito: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Então também sermos altamente produtivos na nossa boca, né? Produzirmos frutos dos lábios, ou seja, palavras de edificação, palavras de bênção, palavras de vitória, palavras positivas, palavras que exaltam, que animam, que levantam, sabe, que reafirmam, que curam, que estabelece. Amém? Sermos frutíferos. Então, primeiro, fruto do ventre. Segundo, fruto da mente. Terceiro, fruto dos lábios, fruto da boca. Sermos extremamente produtivos. Mas ainda há uma outra dimensão de produtividade que está em Provérbios 31, versículo 31. É o texto que se refere à mulher virtuosa. Mas as implicações desse texto aqui vai além da mulher virtuosa. Por quê? Porque fala sobre os frutos das mãos. Amém? O Senhor diz assim, ó, dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Quer dizer, está falando justamente de uma vida produtiva naquilo que você faz, naquilo que você empreende. Então essas quatro dimensões, fruto do ventre, do seu interior, fruto da mente, né, pensamentos, fruto dos lábios, palavras e fruto das mãos, ou seja, as tuas obras, amém? Produtividade para o louvor da glória do Senhor. Agora, algo muito importante também que nós compartilhamos essa semana, eu quero trazer a lembrança de vocês, é a maneira como Deus, né? Primeiro Deus revela o processo, né? Perdão, o propósito. Depois ele coloca ali o processo, quando ele cria o homem. Então primeiro eu vou fazer um ser chamado homem, conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança, e que ele tenha domínio. E lá no capítulo 2 de Gênesis nós vamos ver o processo, quando o Senhor, então, formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Amém? Então o homem passou a ser alma vivente. É muito importante esse texto porque fala justamente dessa dupla composição. Amém? Então, o elemento terreno, o pó da terra, né? O material físico e visível. Amém? Porém também o Senhor sopra no homem o fôlego da vida, do seu próprio espírito. Então esse é o elemento divino, né? Espiritual e invisível. Então você percebe que o ser humano ele é composto, né, por esse duplo elemento. Ele é feito, né, do pó dessa terra, o elemento visível, terreno, amém? E o elemento divino, celestial, invisível, espiritual, que é o espírito que vem de Deus. Então, aqui nos dá toda a indicação de como o homem poderia exercer domínio sobre a criação. Porque nenhuma criatura feita por Deus recebera esse duplo elemento. Amém? Então, só o homem, só o ser humano é que tem esse elemento divino nele, feito à imagem e semelhança de Deus, né? Com o pó da terra, né? As características tangíveis do homem, mas também, né, com sopro de vida, o fôlego de vida, o elemento que vem de Deus, o próprio hálito de Deus, o próprio ar de Deus, que enche esse boneco, né, feito de barro, aonde você tem aí os elementos intangíveis que não podem ser vistos
porém são celestiais, são divinos. E por isso o ser humano, para que ele de fato possa exercer o domínio dentro dos moldes de Deus, para que ele possa de fato cumprir o propósito de Deus para a sua vida, ele não pode depender exclusivamente das suas habilidades tangíveis, sabe, das suas habilidades humanas, físicas. Ele precisa aprender a depender do Espírito. Agora que nós estamos em Cristo, nós nascemos de novo. Então nós nascemos para essa realidade espiritual. Nossa vida espiritual estava morta sem Deus, sem Cristo, mas agora, ainda que nós estávamos vivos na nossa carne, ainda que nós estávamos vivos humanamente falando, espiritualmente nós estávamos mortos, conforme a palavra de Deus declara, mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, nós estávamos separados dessa dinâmica espiritual. Nós estávamos separados dessa capacidade espiritual, e por isso, né, vivíamos potencialmente na nossa carne, na nossa vida humana, sem a dependência do Espírito, sem a sujeição do Espírito. Mas agora em Cristo Jesus nos é dado vida, essa vida espiritual é plenamente ativada em nós. Estávamos mortos, mas agora estamos vivos, amém? E podemos ser dirigidos pelo Espírito, podemos ser guiados pelo Espírito, e de fato, quando nós somos guiados pelo Espírito, então não estamos dependendo exclusivamente das nossas habilidades naturais, mas agora estamos sujeitos ao Espírito de Deus, estamos sujeitos a essa natureza divina que opera em nossas vidas, para que nós de fato possamos ser altamente produtivos. Amém? Então esta é a palavra que eu quero declarar nessa manhã de sexta-feira: produtividade, frutificação em todas as áreas da sua vida. Mas é importante nós entendermos, para que isso de fato seja uma realidade nas nossas vidas, precisamos aprender a depender do Espírito Santo, a nos sujeitarmos a essa habilidade espiritual que está em nossas vidas, de sermos guiados pelo Espírito de Deus, para que tudo aquilo que nós iremos fazer, de fato, não seja apenas a nossa habilidade humana, mas seja Cristo em nós, porque, como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então, se queremos de fato ser frutíferos, se queremos ser altamente produtivos na nossa vida, nós precisamos deixar Cristo fluir das nossas vidas. Precisamos deixar Cristo ser manifesto. Por isso que Paulo declara: Cristo em vós, esperança de glória, esperança de glória. E os nossos frutos glorificam ao Pai. Que você possa produzir frutos, muitos frutos, e que os vossos frutos permaneçam para a glória de Deus. Que o Senhor Deus seja louvado e exaltado na sua vida por meio da evidência de produtividade de frutos. Esse é o tempo para que você frutifique, para que você produza para a glória de Deus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe nessa manhã de sexta-feira, nesse dia. Desejo a todos vocês um final de semana abençoado em nome de Jesus, e declaro: sejam frutíferos, sejam produtivos para a glória de Deus. Lembrando que hoje à noite nós temos um encontro profético às 20 horas, com transmissão ao vivo, para que vocês que não podem estar no templo possam participar desse encontro de comunhão e de adoração a Deus. Amém? Prossigam para o alvo em nome de Jesus. Graça e paz.